Bom dia a todos, sou o Dr. Evaldo Correia Chaves, advogado nas causas militares federais, autor do livro Habeas Corpus na Transição Disciplinar Militar e em parceria com a doutora Ieda e com a doutora Jéssica, autor do Vadimécum Militar. Hoje eu quero apresentar para vocês, e depois vou interagir, primeiro apresentar para vocês a doutora Jéssica e a doutora Ieda. São as advogadas que que fazem retaguarda aqui no escritório, retaguarda jurídica, e que me ajudam muito nos processos das causas militares federais. Então, quem está ali de vermelho é a doutora Jéssica e de verde é a doutora Ieda, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre várias consultas que nós estamos recebendo de militares que estão sendo licenciados, que foram vitimadas em acidente de serviço depois de 2019, ou que têm doença, moléstia, enfermidade em relação ao serviço. Muitos desses militares estão sendo liberados, licenciados, sem direito algum, e lhes oferecem tão somente o tratamento. Só que esse tratamento, em determinados casos, não resolve muita coisa. E nós vamos explicar por que nós entendemos que essa mudança feita no Estatuto dos Militares, pela Lei 13.954, ela é irregular. Então agora eu vou interagir com a doutora Jéssica. Bom, essa Lei 13.954, ela alterou o Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880. No caso da reforma militar, então ela está lá no artigo 104 em diante. E ela alterou sobretudo o artigo 106.2. Então esse artigo 106.2, eles acabaram, a lei acabou retirando do acidente de serviço, da doença, moléstia, enfermidade, a incapacidade. Agora, para que o militar tenha direito à reforma, o militar temporário, né? Ele tem que ser considerado inválido. Então depois eu vou dar uns casos aí que não tem como a pessoa ser considerada inválido e não tem como a administração recuperar essas pessoas. Mas para que nós possamos entender por que a lei é irregular, eu vou interagir com a doutora Jéssica aqui e vou fazer a seguinte pergunta. Doutora Jéssica, a senhora que estudou bastante sobre o assunto, o que seria a responsabilidade objetiva da União Federal? Então, a responsabilidade objetiva, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, onde a administração pública, ela responde por todos os danos causados a terceiros praticados pelos seus agentes. Então é importante dizer que dentro da responsabilidade objetiva existe a teoria do risco. O que seria essa teoria do risco? A teoria do risco, ela é uma teoria prevista dentro do direito administrativo, onde quando não está presente o nexo de causalidade, é possível afastar essa responsabilidade da administração, né, de arcar com todas essas consequências do dano que foi causado. Então, para que realmente venha a ser aplicado a responsabilidade objetiva, é necessário ter no nexo de causalidade a ação ou omissão, né, por parte da administração, no caso, porque a culpa já vai estar provada pelo acidente de serviço. Então, eu também entendo assim, doutora Jéssica, que no momento em que tem um atestado de origem, olha o nome, atestado de origem, então está falando da origem daquele acidente. No momento que tem uma sindicância que lá no relatório final, o encarregado da sindicância, ele relata que foi um acidente de serviço.
E no momento que tem o ISO, que é o Inquérito Sanitário de Origem, onde também relata que é acidente de serviço, eu entendo, acho que a senhora entende assim também, que não houve culpa daquele administrado. Então não houve negligência, imprudência, imperícia, não houve a transação disciplinar, não houve crime, não houve desídia. Então, se ele não é culpado, ao meu ver, pode ser que a senhora entenda o contrário, a União Federal é responsável sim por esse ato. A senhora não concorda comigo? Sim. Inclusive tem sido o entendimento do STF que a responsabilização da União nesses casos não é feita para punir, mas exatamente para que ela venha a ser responsável por todos esses danos que foram causados, para que essa pessoa vitimada não venha a ser injustiçada. E esses dias atrás, só para ilustrar, numa audiência com o desembargador, ele, para defender a União, entre aspas, ele falou assim: mas doutor, existe o encostamento, que seria o tratamento. Então a União daria o tratamento. Mas eu entendo que isso é irregular, porque em determinados casos o tratamento não resolve. Vou dar um exemplo. Pega um menino desse, serviço militar obrigatório, então ele é obrigado a ir para o quartel, mesmo que ele não queira, ele é obrigado, senão ele comete um crime. Então ele vai para o quartel, lá ele é colocado, submetido num exercício rigoroso, por exemplo, e tem que ser feito esse exercício, porque a finalidade constitucional das Forças Armadas é estar preparada para a defesa da pátria, ou seja, para a guerra. Então, num acidente de serviço, que seja um embarque ou desembarque de viatura, isso é muito comum nos quartéis, ele, ao cair desse caminhão, ao se atirar, ele, por uma eventualidade, venha a cair em cima de alguns tocos, algumas coisas nesse sentido, ele vem a furar um olho, tá? E aí, esse olho vai ser recuperado? A administração vai ter condições de recuperar essa pessoa com um tratamento só? E quer ver outra coisa que está ocorrendo também, doutora Jéssica? Que é um absurdo também, é uma injustiça. Esses meninos, esses jovens, que hoje pode ser mulheres, pode ser homens, só porque são temporários, então é dado esse tratamento, esse encostamento, licencia ele, coloca ele encostado. Só que às vezes a pessoa mora em outra cidade, longe do recurso dos médicos militares, longe daquela guarnição onde tem médico militar, onde tem um hospital militar. E aí eles não têm condições financeiras de se deslocar para fazer o tratamento. Porque eles têm que deixar o seu trabalho, que eventualmente tenham conseguido, e acabam não indo nesse tratamento. O que a administração faz? Ela instaura uma sindicância, o encarregado convoca ele 2 ou 3 vezes, ele às vezes nem vai na sindicância, porque ele não tem dinheiro, e aí eles colocam lá que aquele militar não teve interesse de se tratar. Na verdade, ele não teve interesse financeiro, porque ele não tinha como ir lá. Eu tive um caso, inclusive, que o menino me ligou, lá de São Gabriel da Cachoeira. Ele sofreu 3 acidentes de serviço. 3, na falta de um, ele sofreu 3 acidentes de serviço. E o tratamento dele é em Manaus. Então é selva. Estão licenciando ele e dizendo para ele que vão dar o tratamento. Como que ele vai se tratar em Manaus? O tratamento dele é em Manaus. Isso ele me falou. Vai tratar em Manaus sem condições financeiras nenhuma? Então essa lei, ao meu ver, essas alterações feitas pela Lei 13.954 é irregular. E eu penso que nesses casos, doutora Jéssica, tem que bater muito forte para o juiz, que é a responsabilidade objetiva da União. E eu acho que com certeza vai ser alterada essa irregularidade. O que a senhora pensa nisso? Sim, realmente não tem como eximir a União dos danos, né, que vem sendo causados nesses militares, né? Eles acabam saindo todos estrupiados, conforme o Dr. Evaldo ele sempre diz, eles saem estrupiados, entram jovens saudáveis, que
tem as plenas condições de conseguir um trabalho, tem plenas condições de fazer um exercício e saem todos machucados e deixados, né, no além. No caso, não conseguem trabalho, não conseguem sustentar a sua família e ficam dependentes dessa lei que, por ser irregular, além de estarem machucados, eles não conseguem sustentar a si mesmo e nem mesmo a própria família. E o que é interessante é o seguinte, que o administrador está aplicando a lei, que a lei está aí, né? E a administração, então, utiliza dizendo que tem que aplicar a lei e licencia essas pessoas. Vou dar outro exemplo para vocês para que fique bem claro. E antes de dar esse exemplo, eu quero que vocês pensem comigo. Isso pode ocorrer com seu filho, com seu neto, com a sua neta, com seu parente, com o filho do seu parente, pode ocorrer na família, tá? Se nós pegarmos 2 militares, vou botar minhas mãos para você entender, um temporário, um sargento temporário, um sargento de carreira, e mandar eles para uma missão, na mesma missão, uma missão de explosão de granadas, e lá eles sofreram um acidente de serviço no mesmo momento, e um arrebenta os dedos e o outro arrebenta os dedos. Então os dois ficam com a mão decepada, com os dedos decepados. O que vai ocorrer? O militar de carreira será amparado. O militar temporário, só porque é temporário, será mandado embora. E por que ele será mandado embora? Porque esses dedos aqui não dá invalidade, dá só incapacidade. E aquilo que eu falei no início, tiraram a incapacidade do acidente de serviço, tiraram a incapacidade da lesão, da doença, moléstia, enfermidade com relação ao serviço. Agora só terá direito o militar incapaz, aquele que então não é inválido, se ele tiver numa guerra, e que o Brasil não tem previsão de guerra nenhuma, ou naquela GLO, que é subir os morros lá. Tá certo? Tem que ter mesmo. Mas por que tirar a incapacidade do acidente de serviço? Por que tirar a incapacidade da doença, moléstia ou enfermidade com relação e causa do serviço? Então, ao meu ver, e eu acho que ao ver a doutora Jéssica, isso aí será derrubado nos tribunais. Só que, infelizmente, muitas pessoas serão injustiçadas, porque não procurarão bons advogados e porque nem irão até a justiça. O que é uma pena, o que é uma lástima, porque existe o serviço militar obrigatório. E, ao meu ver, isso vai contra o serviço militar obrigatório. E vai mais ainda, ao meu ver, vai contra a hierarquia e disciplina. Porque se pegar um sargento temporário ou um tenente temporário e determinar para ele que ele cumpra uma missão, e essa missão tem alto risco de vida, ele vai dizer, eu não vou, porque ninguém vai me dar amparo. Então vai contra a hierarquia e disciplina. Então eu aconselho você que está sendo justiçado, eu acho que é a mesma opinião da doutora Jéssica, procure um bom advogado. Procure um advogado que, sobretudo, conheça as causas militares federais. Que não adianta só entrar com o processo, jogar o processo lá e não acompanhar. O processo ele tem um procedimento, ele é um andar para frente. Então tem que acompanhar, tem que fazer quesitos, tem que pedir a perícia, tem que fazer quesitos para a perícia, enfim, tem vários trabalhos a ser feitos dentro do processo. E um processo desses não para no primeiro grau, ele vai para o tribunal e também às vezes vai para o STJ. Então, você que se encontra nessa situação, eu te aconselho, não fique com o braço cruzado não fique chorando pelos alojamentos ou eventualmente na sua casa. Não entre em depressão não, procure um bom advogado e aí ajuize uma ação na Justiça Federal, tá bom? Você tem mais uma coisa para falar, doutora Jéssica? Não, acredito que... Já esclarecendo, né? Então eu agradeço a todos, um bom dia a todos, fique com Deus e a gente está aí lutando contra a injustiça.